Nós chamamos agora, como já falou o David Bacelar, o senhor Eduardo Costa Pinto, representando o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o INEP, pelo tempo de 10 minutos. Está me ouvindo, deputado? Sim, estamos ouvindo bem. Então, vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite de participar dessa comissão. É um tema de fundamental importância para a gente compreender o que está acontecendo hoje, porque a política de preço da Petrobras é a ponta do iceberg da nova estratégia da Petrobras em curso desde 2016, até um pouco antes, no início de 2015. Mas acho que qual é o elemento importante que eu quero destacar aqui na minha apresentação? Vou colocar a apresentação aqui para vocês, tá? Eu, na verdade, sou pesquisador do INEP-FUP e também sou professor do Estudo de Economia da UFRJ, tá? E a apresentação aqui eu vou dividir em dois grandes blocos, tá? No primeiro bloco, eu vou apresentar aqui logo um cenário que é um pouco do elemento fundamental do que foi proposto nessa comissão e nessa audiência pública. Primeiro, olhar a variação acumulada do IPCA, ou seja, da inflação. Se a gente olha a variação da inflação acumulada, né, em abril de 2021, que o índice geral é de 6,8%, né, e a gente olha o item gás de botijão, 21% de aumento, gasolina, 35,6% de aumento, óleo diesel, 24% de aumento. Aí a pergunta é, como é que explica isso? E por que você tem os preços dos derivados muito, muito acima, né, da inflação? E esse muito acima da inflação está associado com o que já foi dito anteriormente, mas eu queria reforçar. Tá? O que está por trás do aumento de preços de combustíveis? Esse é um texto que, junto com o coordenador do INEP, Rodrigo Leão, escrevemos em 2008, porque esse debate não é atual. Tá? Se a gente levar ter isso muito claro, 2 presidentes da Petrobras já caíram por causa da política de preço de importação. Isso está lá na greve dos caminhoneiros, isso agora recentemente. A política de preço de importação ela é insustentável. A própria representante do IBP falou, não, o câmbio vai voltar para algum patamar, espero. Mas isso não existe, esse indicador. Se a gente olhar a trajetória e a volatilidade do câmbio brasileiro, ele é um dos mais altos do mundo. Né? Qualquer série histórica longa mostra enorme volatilidade. O preço de petróleo também é volátil porque não é apenas oferta e demanda, ele também é influenciado pela questão financeira de preço de mercado futuro e ele também é fortemente influenciado pela questão geopolítica. Todos os estudiosos do campo do petróleo sabem que o preço do petróleo é a coisa mais difícil de estimar, porque não é apenas oferta e demanda que tem componente geopolítico. Mas eles vão dizer, mas Eduardo, isso é fruto do quê? Do PPI. Como o Paulo alertou muito bem, é o preço de paridade de importação política da Petrobras. Isso aqui é a resolução da ANP de 2018 para realizar o subsídio. O que é que o PPI incorpora? A cotação do preço internacional, mais adicionado custos, fretes, seguros, vezes a taxa de câmbio. É aquilo que o Paulo trouxe num gráfico anterior, o nosso preço fica mais alto do que o preço do mercado norte-americano. Né? Isso é, ainda dentro do PPI, os custos rodoviários e os custos de movimentação interna. E aí eu queria chamar a atenção porque foi muito destacado a ideia de que o PPI é o preço de concorrência. E me acha muito estranho, eu vou mostrar aqui, porque qualquer manual de microeconomia, e se você pega, o que é o PPI? É o preço que incorpora o preço internacional, mais todos os custos de transporte, e mais ainda o quê? Os custos de internalização. Ou seja, você cria um preço de equilíbrio que é mais alto para ter novos entrantes. Se eu posso ter um preço mais baixo, isso é concorrência, ou seja, eu crio uma concorrência com preço mais alto. Né? Isso me chama muita atenção. E por quê? Porque observe que esse é o efeito sobre a estrutura do refino. Desde 2016, quando foi criado o PPI, né, o que você tem? Você aumenta a importação de derivados, né, para suprir o mercado, que é exatamente essa aqui, ó, essa passagem aqui dessa linha. Tá? Ou seja, você reduz a capacidade produtiva, ou seja, o FUT das refinarias, e abre espaço para a entrada de novos entrantes. Aí alguém poderia dizer, Eduardo, por que a Petrobras faz isso? Observe que aqui não precisa ir longe. Isso aqui você pega o manual de microeconomia clássico. O que a Petrobras está fazendo? Ela está ganhando no preço, ela está exercendo um poder de monopólio. A Petrobras hoje, desde 2016, já opera com preço de monopólio. Como assim, Eduardo? Preço de monopólio, e aqui não sou eu só que estou dizendo. O ex-conselheiro do CAD, em 2018, eu vou ler aqui o trecho dele, diz o seguinte, né?
Se nesse mercado cartelizado a Petrobras operar livremente como um agente qualquer, maximizando o lucro, também estará se apropriando de margens cartelizadas. E não podemos esquecer que a Petrobras detém 50% do capital da companhia privada. A verdadeira questão que se coloca, portanto, é se a sociedade brasileira entende razoável pagar preços cartelizados, transferindo renda para empresas privadas ou estatais de outros países, quando existe a ocupação de que o abastecimento interno se dá com produção e refinos próprios a um preço menor, porém compatível com os custos locais. E aqui é interessante que a gente está falando de um ex-conselheiro do CAD, que mostra com o PPI a Petrobras exerce um preço de monopólio. Em qualquer livro de microeconomia, quando a empresa exerce preço de monopólio, o que é isso? Ela está produzindo abaixo de sua capacidade. Aí alguém vai dizer, mas ela ganha como, Eduardo? Ela ganha no preço. Ela vende por um preço maior do que o preço de equilíbrio de mercado. Então, o PPI, pelo contrário do que disse anteriormente, e qualquer teoria econômica explica isso, você está exercendo o preço máximo possível, viabilizando novos entrantes. E você maximiza o lucro do acionista. Eu vou corrigir até o ex-conselheiro do CAD, porque, na verdade, como já foi dito, isso fica claro no próprio a divisão de dividendos, né? A Petrobras hoje, no seu ativo total, capital total, né? A maior parte já é não estatal. A União Federal tem 28% e o Bandespar tem 7%. Pelos cálculos aí dos dividendos, dá 37%. Ou seja, você está maximizando o lucro e reduzindo o excedente do consumidor. Né? E observe, isso é um elemento da política de preço atual. E o outro elemento é o quê? Que foi dito claramente pelo pessoal, pela representante do IBP e também pela questão do CAD, que é o instrumento de viabilização da venda das refinarias. Né? Ou seja, o problema é que você vai trocar o monopólio privado por monopólio estatal, não só estudos do INEP, mas estudos da PUC, e é mais ainda como o Paulo alertou. Se fosse uma preocupação com a questão da concorrência, não seria vendido, por exemplo, nem Bahia, na primeira etapa, nem Rio Grande do Sul, seria vendida do Sudeste, porque ali as refinarias poderiam concorrer entre si. Nem essa preocupação existe. E mais, né? A questão regulatória, né? É como se esse estudo a venda da refinaria pode criar monopólio privado, valor econômico, tá? Mais ainda, a fala da gerente de abastecimento da ANP, né? Ela diz o seguinte, evento todo arcabouço regulatório foi construído numa estrutura em que a Petrobras tinha um papel predominante. Agora que você tem o desafio de um novo cenário que rompe essa estrutura, ou seja, você não tem nem os instrumentos regulatórios para realizar esse processo nesse momento, né? Ou seja, você parte do monopólio privado regional e, mais ainda, com risco de apagão de abastecimento de combustível. Né? Isso a gente está falando aqui, pessoal, não é nenhum jornal dito do campo da esquerda, a gente está falando aqui matéria do Estadão. Né? País pode ter apagão de combustíveis, a gente está falando do valor econômico, venda de refinaria pode criar monopólio privado. Mas não só, os estudos do INEP já mostram esse processo. E aí, eu queria comentar o seguinte, porque aparentemente parece que não tem alternativa, né? E aí, como o Paulo bem destacou, é claro que 80% adotam uma política de preço de importação porque não tem nem refino, não tem produção de petróleo. Nós nos tornamos autossuficientes da produção de petróleo, com custo relativamente barato, se a gente olhar em termos de comparações internacionais. Tá? Esses custos tanto de exploração e produção de petróleo quanto de refino, você tem sim que levar em conta, né, o custo interno de produção. Como bem destacou já anteriormente, o CID pode ser utilizado como instrumento de amortecimento desse nível de preço. E observe, a política de preço, né, e a variação, tanto cambial quanto do preço do petróleo, tende a essas profundas oscilações. Sim, né, CID pode ser instrumento, mas como o Paulo já alertou, está zerado. O outro elemento que, olhe bem, o FMI está destacando a possibilidade de utilização de bandas de preço, mecanismos para encurtar a volatilidade. A gente não está falando aqui de nenhum órgão dito de esquerda ou nenhum que seja anti-mercado, ou anti-competição, anti-concorrência. Está falando de estudos do FMI que mostram a necessidade da questão do uso da banda de preço. E a gente do INEP, nesse sentido, mostra como propostas, tá? Tem que sim levar em conta não só a questão de bandas, mas a possibilidade de olhar não a questão da importação, porque você está trabalhando com um preço de monopólio, mas sim olhar a dimensão dos custos
e esses custos, o que é a parte interna e que é externa, né? Então, por exemplo, a boa parte dos custos do refino, né, são custos de petróleo, né? Hoje, o petróleo nas refinarias chega em torno, que é produzido nacionalmente, chega em torno de 94%. E a gente está exportando derivados, petróleo cru, e importando derivados com capacidade produtiva ociosa. E que essa ideia de que isso vai gerar mais concorrência, mais mercado e novos investimentos, isso é completa ilusão, né? E mais ainda, e eu queria ressaltar o próprio parecer, né, do CAD, né? O que foi mostrado a todos os estudos econométricos é para análise da estrutura do setor de petróleo e gás dos Estados Unidos, que tem uma profunda estrutura concorrencial. Aqui não. Aqui você está vendendo não só a refinaria, você está vendendo os terminais, você está vendendo um mercado regional, né, monopolizado. Então, a tendência, sim, é de aumento de preço e isso viabiliza esses dois instrumentos. Ou seja, você maximiza o lucro da Petrobras e ainda você viabiliza novas entradas. Então, isso interessa a quem? Né? Isso, e mais ainda, a Petrobras hoje já funciona como um monopólio privado. E aí você cria a ideia do quê? Vamos o quê? Abrir a competição. Como você vai abrir a competição? Quando é que a Petrobras vai competir com a RLAM, que tem um monopólio regional específico, dados os custos de transporte, dados os custos de internalização? Né? Eu nunca vi, isso contesta, e isso qualquer manual de microeconomia, qualquer teoria econômica está sendo rasgada atualmente por Observe, eu estou ressaltando aqui, isso não é a discussão nem dos anos 90, que tinha uma preocupação regulatória, com a preocupação de preço. Você está privatizando, você está adotando um preço de monopólio, tá? Para a questão de maximização dos lucros, e mais ainda, você não tem hoje nenhum marco regulatório no refino estruturado e seus efeitos, quer seja de preço. Quero ver quando, por exemplo, tiver um problema em Chorrochó, no interior da Bahia, o custo de transporte, o que vai acontecer? Vai faltar combustível. Aí o que acontece? O preço vai subir gigantescamente, viabilizando custos. Isso aconteceu na questão energética, no Texas recentemente, o preço vai lá para cima. Então a gente não criou nenhum marco regulatório, nenhum arcabouço regulatório, os estudos que foram feitos foram impressionantes, e aí eu termino com o ex-conselheiro do CAD mostrando que se a sociedade brasileira quer que adote um preço de monopólio privado a partir da estratégia da política da Petrobras, é o caminho completamente errado. Agora, a questão que se diz não é preço de concorrência e não é preço de competição, e isso não vai estimular nem concorrência, nem competição, e a tendência é que os preços vão se manter nesse patamar até aumentar, ou como eu ressaltei anteriormente, até situações de apagão temporário, e há sim alternativas. E por que temos alternativa? Porque nos tornamos autossuficientes na produção de petróleo, ou seja, nós temos uma parte enorme específica de custos baratos do que é o pré-sal, de investimentos realizados há 4, 5 anos, hoje nos tornou exportadores de petróleo cru e autossuficiente na questão da conta petróleo. Sempre foi o nosso problema. Há sim alternativas, quer seja de fundos, quer seja de questão de regulamentação, mas criou uma completa ideologia, como se fosse assim, o mercado, a competição, mas sem explicar os instrumentos, sem olhar basicamente, assim, e eu que estou falando aqui da questão da teoria econômica, basta olhar qualquer manual de microeconomia, e não por acaso o ex-conselheiro do CAD, né, deixa isso muito claro e afirma, né, a opção tem que ser estruturada a partir de estabelecimento interno de como se dá a produção e refinos próprios a um preço menor. Ou seja, o que o PPI gera é a retirada do excedente do consumidor para a Petrobras, para os importadores. E isso é pura teoria econômica, isso é pura microeconomia de manual. Isso é que me assusta, essa discussão entrar para um patamar, se vocês observarem o que acontece. Tudo que foi dito anteriormente, principalmente aí pelo representante do CAD, ou do BP ou da Petrobras, ninguém falou sobre política de preço. Falou sobre commoditização, o mercado internacional, não vamos manter a concorrência, isso, o preço é o preço de mercado, ou seja, como é que você tem um preço competitivo que é maior do que se não tivesse PPI? Isso é preço de mercado? Isso é básico, isso está aqui. Vou voltar novamente esse manual, qualquer aluno de introdução à microeconomia, vê esse manual quando aprende nos cursos de economia, que é a relação entre perda do excedente do consumidor e e ganho do excedente para o produtor. Isso hoje está sendo distribuído parte para a Petrobras, que tem como seus principais acionistas minoritários e não estatais,
e parte está sendo distribuído para os importadores, né? Quer seja na comercialização e distribuição, e também para as refinarias internacionais que têm exportado cada vez mais derivados para o Brasil. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é um assinte, quer seja para a sociedade brasileira, quer seja do que significa a Petrobras como um elemento importante de política de preço. Mas é isso, acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo, eu queria fechar com esses elementos centrais.